Fala galera, tá começando mais um vídeo, dessa vez um pouco diferente. A gente vai estar trazendo para vocês aqui a rivalidade entre Flamengo e Fluminense. Se você gostar, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, deixa o like e bora pro vídeo aí que até a vinheta já começou e eu não parei de falar ainda. No dia 7 de setembro de 1912, ocorreu o primeiro Fla-Flu. Até então, o Flamengo era um clube voltado para a prática do remo, esporte muito popular na época. Em 1911, o resultado de uma briga entre dirigentes e jogadores do Fluminense, clube que já possuía um time de futebol, fez com que alguns atletas do tricolor carioca procurassem novos ares. Eis que surge o time de futebol do Flamengo, com vários jogadores provenientes do Fluminense, que àquela altura já havia conquistado 5 títulos estaduais entre 1906 e 1911. Nessa primeira partida, vitória do Flu por 3-2, algo que ninguém imaginava, pois os rubro-negros possuíam os mesmos jogadores que foram campeões nos anos anteriores. O nome Fla-Flu surgiu entre a década de 20 e 30. Em 1925, jogadores de ambas as equipes formaram um combinado que representaria o Rio em um campeonato de seleções, surgindo o combinado Fla-Flu. Então, Mário Filho, jornalista da época e torcedor rubro-negro, criou o termo Fla-Flu. Ele e seu irmão, Nelson Rodrigues, torcedor tricolor e também jornalista, através de suas crônicas e histórias nos jornais cariocas, começaram a popularizar ainda mais o clássico. Um dos jogos mais lembrados na história do confronto, a decisão do Carioca de 1941, terminou em 2-2, com o Fluminense campeão no estádio da Gávea, até então a casa do Flamengo. Ficou conhecido como Clássico da Lagoa, porque, como o Fluminense tinha a vantagem do empate, nos minutos finais, já com o placar em 2-2, os jogadores do tricolor começaram a chutar propositalmente as bolas da partida na Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo ao campo, elevando a cera a um outro nível. Os remadores do Fla desesperadamente foram buscar as bolas, mas foi em vão. O jogo acabou com o Flu campeão. Para a Copa do Mundo de 1950, foi construído o estádio Jornalista Mário Filho, sim, aquele que já comentamos aqui. O primeiro Fla-Flu disputado no Maraca foi em 22 de outubro daquele mesmo ano, com o tricolor vencendo por 2-1. Nomes como Didi e Tele Santana faziam parte daquele elenco do Flu. Dida, Zagallo e Evaristo estavam no time do Flamengo que ficou conhecido como Rolo Compressor, tricampeão estadual, entre 53 e 55. Uma marca bem legal do clássico carioca é que ele se encontra no famoso Guinness Book, o livro dos recordes. Isso porque, em 15 de dezembro de 1963, na final do Carioca daquele ano, os rivais jogaram para um público de 194.603 pessoas, o maior público para um jogo entre clubes já registrado. Na ocasião, a partida terminou sem gols, o que deu o título ao rubro-negro. De acordo com os dados da época, especula-se que 20% de toda a população da cidade do Rio de Janeiro esteve no Maracanã naquele dia. Esse jogo fez crescer a alcunha de Clássico das Multidões para se referir ao embate entre Flamengo e Fluminense. Mas a grande diferença em número de torcedores entre os clubes, aliada à costumeira supremacia da presença flamenguista nos jogos de público dividido no Maraca, fizeram o nome perder força. A máquina tricolor recebeu este apelido devido aos craques que compunham o elenco do Fluminense em 1976, como Carlos Alberto Torres, Rivelino e Edinho. Apesar desse timaço, a superioridade em relação ao Flamengo não foi das maiores. O mesmo ocorreu na década de 80, mas com cenários opostos. O time das Laranjeiras conseguiu bater de frente com o rubro-negro, que ganhou 3 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e colocou os ingleses do Liverpool na roda. Tudo isso entre 1980 e 1983. O time de Zico, jogador que está com o nome na história do clássico, contava com Leandro e Júnior, que também estiveram na Copa do Mundo de 1982, além de nomes como Raul, Tita e Nunes. Era um baita time. Outro que teve o nome registrado na história do Fla-Flu foi Assis. O atacante tricolor marcou um gol na final do Campeonato Carioca em 1983 e repetiu a dose no ano seguinte, para mais de 150 mil torcedores no Maracanã. Este seria o segundo título do tricampeonato estadual que o Fluminense conquistou entre 83 e 85.
Nos anos 1990, o clássico inicialmente foi marcado pelo equilíbrio, mas de 1991 a 1995, o Fluminense dominou. No embalo do Super Ézio, o atacante deixou sua marca no confronto por 11 vezes, inclusive com uma trinca de gols na vitória por 4-2 em 1994. Nesse período, foram 21 jogos, com 11 vitórias tricolores, 6 empates e só 4 vitórias do Mengão. Entre 1996 e 2000, o Fluminense viveu os piores anos de sua história, caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, os confrontos entre os rivais se tornaram mais raros, com os clubes se enfrentando apenas pelo torneio Rio-São Paulo e pelo Carioca. A vantagem nessa situação, como era de se esperar, ficou com o Flamengo, que ganhou mais vezes o clássico. Mas um ano em especial nessa década foi marcante. A festa devia ser rubro-negra, mas quem comemorou mesmo foram os tricolores. Conta aí, José. Em 1995, o Flamengo comemorava o centenário do clube, e para isso reforçou o elenco com grandes nomes, como Romário, que acabara de ser eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, o lateral esquerdo Branco e Vanderlei Luxemburgo, que comandaria o time da área técnica. Em junho deste ano, as equipes protagonizaram um grande jogo. O empate daria ao Flamengo o título de campeão estadual em um Maracanã com 120 mil pessoas, mas foi o Fluminense que saiu ganhando por 2-0. Os rubro-negros conseguiram um empate que lhes daria o título, mas após bela jogada do meio atacante Ailton, que tentou a finalização para o gol, a bola desviou na barriga de Renato Gaúcho, atacante tricolor, e assim saiu um dos gols mais marcantes da história do futebol. Para muitos, este 3-2 é considerado o jogo mais emblemático entre os times. Um fato curioso é que na noite que antecedeu a partida, alguns torcedores do Flamengo fariam uma queima de fogos em frente ao hotel do Fluminense, uma tentativa de desestabilizar os adversários. Mas os tricolores descobriram e levaram os atletas para um outro hotel, ou seja, o Mengão conseguiu se dar mal dentro e fora de campo. Marcado pelo equilíbrio, alguns jogos são lembrados, como o Flamengo 4, Fluminense 3, pelo Carioca de 2004, e o Flamengo 3, Fluminense 2, no mesmo campeonato. Também a final da Taça Rio de 2005, quando o Flusão amassou os rivais, vencendo por 4-1. Outro fato interessante desse século é que os rivais foram campeões em sequência do Brasileirão, quando o Flamengo e seu Império do Amor se consagrou em 2009, e o Fluminense, que voltou a vencer o Brasileiro depois de mais de 25 anos, em 2010. O tricolor, saudável financeiramente com a ajuda do patrocínio da Unimed, em 2012 ainda garantiu o Tetra Nacional. Esse ano foi marcado pelo centenário do confronto, que teve de ser realizado longe do Maracanã, em obras para a Copa do Mundo de 2014. Em 8 de julho, o clássico é realizado no Engenhão, válido pelo Brasileirão, teve uma cerimônia especial para celebrar os 100 anos da rivalidade. Quem roubou a cena foi o atacante Fred. Vai, filma isso, vai. Garantiu a vitória do Flu pelo placar mínimo. No ano de 2020, os antigos rivais disputaram a final do Campeonato Carioca, cercada de polêmicas. Primeiro, porque o Flamengo e a Ferg resolveram retomar o campeonato com os casos de Covid-19 ainda em curva ascendente no estado do Rio de Janeiro, decisão a qual o Fluminense contestou e até mesmo buscou meios legais para evitar, mas acabou não surtindo muito efeito. Segundo, porque, apoiado na MP 984 sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol, o Flamengo decidiu transmitir as partidas finais do Carioca, as quais o clube era mandante, por meio de seu canal do YouTube, a Flá TV, representando, possivelmente, um marco de uma nova era para a transmissão das partidas de futebol no Brasil. Em campo, a final não teve grande disputa. Depois de garantir uma vitória por 2-1 no primeiro jogo, mesmo jogando mal e talvez não merecendo o resultado, o Flamengo conseguiu segurar o Fluminense na segunda partida, e ainda guardou mais um nos acréscimos, vencendo por 1-0, 3-1 no agregado. Foi o 36º título carioca dos rubro-negros. O retrospecto entre os dois clubes é favorável ao rubro-negro. Nas 418 partidas disputadas, foram 156 vitórias do Flamengo contra 128 dos tricolores, além de 134 empates. Com 19 gols na história do clássico, Zico é o maior goleador. Em sua despedida do Flamengo em 1989, justamente contra o próprio Fluminense, contribuiu com este belo gol de falta na vitória rubro-negra por 5-0. Jarbas e Júnior, ambos ex-jogadores do Flamengo, são os recordistas em jogos disputados no clássico com 48 partidas.
E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Se quiser saber sobre a história de algum clube ou alguma rivalidade, deixa aí embaixo nos comentários. Tamo junto e até a próxima.